Seja muito bem-vindo, meu nome é André, sou pastor da igreja. Se você está com a gente pela primeira vez, sinta-se muito em casa com a gente. A PIB é uma família, tem lugar para você com a gente. Estou muito feliz com a sua presença, essa época agora de fim de ano, onde a gente acaba tendo algumas pessoas vindo para as praias e fim de ano, e aí acaba desistindo da fila quilométrica e vem para a igreja. Eu estou ameaçando botar um outdoor na rodovia falando assim: tá longa a fila, vem para a PIB, depois você vai. Vem para cá, ar-condicionado, banco, louvor gostoso, cafezinho, depois você vai, depois você chega em casa, Pega um culto. Olha, eu estou ameaçando, eu sou meio doido, de repente amanhã ou depois você vê uma placa aí, já sabe de onde veio. Nós estamos no estudo do Evangelho de João, um dos livros mais importantes da Bíblia. Nós estamos hoje entrando no capítulo 17 de João. Se você tem estado com a gente nas últimas semanas, você vai se lembrar que os capítulos 13 ao 17 são as últimas palavras de Jesus antes dele ser morto e crucificado. Certo? Então, nós estamos lendo nas últimas semanas as últimas palavras, as últimas instruções de Jesus para os seus seguidores. E nós chegamos hoje no capítulo 17. Nós vamos ficar esse domingo e domingo que vem falando sobre o capítulo 17. E daí isso vai ser o fim da nossa série de João, tá? Mesmo que João tenha 20 e poucos capítulos, nós vamos encerrar no capítulo 17 e esse vai ser o seu fim da série. Você pode dizer: ah, que pena. Obrigado, só para eu me sentir melhor, Faz 2 anos que a gente está nessa série, vocês não aguentam mais, mas obrigado por me ajudar nisso. Por que nós não vamos fazer o capítulo 18 em diante? 2 motivos. Agora em dezembro nós vamos focar em algumas coisas em volta do Natal, preparando o nosso coração para o Natal. 2020 está chegando, tem tema novo, foco novo, tem séries novas. Nós vamos continuar e vamos começar o ano com coisas novas. E o capítulo 18 em diante são os capítulos que relatam a prisão de Jesus, a crucificação dele. São capítulos normalmente mais ensinados, mais pregados. Não é incomum a gente ouvir e a gente conhece bem a história ali. O foco da nossa série tem sido algumas coisas menos conhecidas de Jesus, que nem sempre são tão pregadas quanto a sua morte e crucificação. Então, nós vamos fazer isso e vai ser o fim da nossa série na semana que vem. Semana passada, nós olhamos o capítulo 16, que fala, entre outras coisas, sobre o Espírito Santo. Nós focamos naquilo que Jesus falou sobre o Espírito Santo, mas nós não olhamos um versículo que Jesus fala no capítulo 16, que eu queria que fosse o nosso pontapé para o nosso estudo do 17 hoje. Está lá no 16, versículo 33, o último versículo do capítulo 16. Jesus diz uma coisa que é uma das frases famosas de Jesus. Olha lá o que ele diz na segunda sentença. Ele diz: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês já ouviram essa frase, A gente fala sobre isso, Nesse mundo nós teremos aflições, mas tenham um bom ânimo porque Jesus venceu o mundo e tal. E é uma frase conhecida de Jesus. Normalmente, quando a gente fala essa frase, quando a gente ouve essa frase, a gente foca no tem um bom ânimo, A gente foca no, cara, esse mundo vai ser difícil, mas Jesus me dá um motivo para eu ter ânimo, porque Ele está comigo. E a gente foca no tenha um bom ânimo. E a gente não para pensar muito sobre o finzinho da frase, onde Jesus diz: eu venci o mundo. Para pensar comigo um pouquinho. Essa frase, 4 palavras, é monumental, não é? Se alguém chegasse e falasse para você assim: eu venci o mundo. Caramba, Uma coisa muito séria, muito profunda, muito grande. A gente, às vezes, não para pensar sobre o que é isso, e a gente fala: não, então, nesse mundo vou ter aflições, mas Jesus disse para eu não desanimar, porque alguma coisa Ele fez lá que vai me ajudar. E a gente não sabe muito bem o que é. Hoje eu quero olhar contigo exatamente o que Jesus quis dizer quando Ele disse: eu venci o mundo. O que significa Jesus falar: eu venci o mundo? Você talvez se lembre, a gente tem falado nas últimas semanas, que no Evangelho, quando Jesus fala sobre o mundo, Ele não está falando sobre o globo terrestre, sobre o planeta Terra. Ele está falando sobre o sistema humano quebrado e caído que rege o mundo em que a gente vive.
Então, o sistema humano com suas prioridades muitas vezes erradas, o sistema humano com seus egoísmos, o sistema humano com todos os pensamentos e prioridades que são contrárias à vontade de Deus. Esse mundo em que a gente vive, esse sistema em que você encontra quando você vai no seu trabalho, você vai na sua escola, esse mundo que a gente vive, Jesus diz o seguinte: esse sistema humano que é contrário ao sistema da vontade de Deus, ele diz: eu venci esse sistema. Eu venci o mundo com suas prioridades distorcidas, com seus egoísmos, com suas loucuras e tudo mais. Eu venci esse sistema humano. Uma frase gigantesca, alguém falar isso, que conseguiu vencer. Mas você sabe que não é só Jesus que venceu o mundo e que precisou vencer o mundo? A Bíblia diz claramente que eu e você, se somos seguidores de Jesus, também precisamos vencer o mundo. Sabia disso? Jesus diz: eu segui o mundo, e a Bíblia diz: se você é seguidor de Jesus, assim como ele venceu o mundo, eu e você precisamos vencer o mundo. E vencer, ele automaticamente implica que há uma batalha, não é verdade? Se você venceu um conflito, uma batalha. Eu quero olhar alguns versículos que falam sobre essa nossa necessidade. 1 João capítulo 4, versículo 4, vai aparecer aqui no telão. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode, mas nós vamos ler vários versículos rapidamente. 1 João 4, 4, o mesmo João que escreve o Evangelho de João diz: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ele está dizendo aqui, nós somos vencedores porque Deus está em nós e Ele é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, existe um conflito entre Deus, que quer reinar no nosso coração, e o mundo, que também quer reinar no nosso coração. Existe um conflito. Um capítulo depois, ele diz em 1 João capítulo 5, versículo 4, olha só: o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem é nascido de Deus vence o mundo também, não é só Jesus, eu e você. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. O mesmo João de 1 João e o mesmo João do Evangelho de João diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor eu darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Uma metáfora de comer um fruto que traz vida, uma metáfora para a vida eterna, vida após a morte. Apocalipse capítulo 2, 4 versículos depois, versículo 11, mesmo João diz: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá a segunda morte, falando mais uma vez de vida eterna. A primeira morte é a morte física, que a gente morre aqui, mas existe uma segunda morte para aqueles que não conhecem a Deus, que é a morte eterna. Ele está dizendo: se você conhece a Jesus, se você é um vencedor, essa segunda morte você não experimenta, você tem vida eterna em Jesus. Apocalipse 3, 5, só para você não achar que são só alguns versículos, vou citar mais dois. Apocalipse 3, 5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Mais uma metáfora: vestido de branco, pureza, santidade, presença de Deus. Isso é pro vencedor. Último versículo, Apocalipse 21, versículo 7, um dos últimos versículos da Bíblia. O João diz o seguinte: o vencedor herdará tudo isso. O vencedor. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. O vencedor herdará tudo isso. Queridos, a Bíblia é abundantemente clara que eu e você, como Jesus, também precisamos vencer o sistema desse mundo com todas as suas distorções. Nós precisamos lutar e vencer para não sermos como esse mundo. A Bíblia é abundantemente clara a respeito disso. Você entende isso? Você entende isso? Como é que Jesus venceu o mundo? Se eu preciso fazer como Jesus, como foi que Jesus venceu o mundo? É o que nós vamos olhar hoje. Muita gente pensa que Jesus venceu o mundo morrendo na cruz. Deve ter sido isso. E se for isso, então eu e você não precisamos vencer o mundo, porque Jesus resolveu na cruz por nós. Mas nós vamos ver que não é bem isso. Jesus diz no capítulo 17
Tem de bom ânimo, capítulo 16, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu já venci o mundo. Jesus não estava morto ainda, ele não tinha nem sido preso ainda. Antes de ir para a cruz, antes de ser preso para ser levado para a cruz, ele diz, ei, eu já venci o mundo. Não é que eu vou vencer o mundo quando eu for para a cruz, isso já aconteceu. O que Jesus já tinha feito antes de ir para a cruz que o fez vencer o mundo, será? Eu creio que a oração de Jesus, nos versículos seguintes, que são capítulo 17, versículos de 1 a 5, eu creio que no meio dessa oração a gente consegue extrair algumas coisas de Jesus que nos ensinam como vencer o mundo. Eu creio que nessa oração tem chaves para nós, seguidores de Jesus, que também estamos lutando uma batalha contra o mundo, contra o inimigo, para que nós possamos ser vencedores como o mundo. Então, quero falar contigo hoje, o tema da nossa conversa é como vencer o mundo. Se eu e você precisamos vencer o mundo como Jesus, como que a gente faz isso? E a ligação entre a frase de Jesus no 16:33, dizendo, eu venci o mundo, e o capítulo 17, que é o que nós vamos estudar hoje, se torna muito aparente no versículo 1. Olha comigo, capítulo 17, versículo 1, um versículo depois de Jesus dizer, eu venci o mundo. Olha só, depois de dizer isso, dizer o quê? Eu venci o mundo. Ou seja, o que nós vamos estudar agora é exatamente continuação. Jesus diz, ei, eu venci o mundo, e agora na continuação ele continua falando aqui e ele começa a uma oração. Olha o que ele diz. Jesus olhou para o céu, versículo 1, e orou. Pai, chegou a hora. Primeiro princípio para nós, para você vencer o mundo, você precisa saber quem você é. Primeira palavra da oração de Jesus é Pai. Pai. Jesus sabia quem Ele era. Queridos, a nossa luta contra o mundo, ela começa na nossa identidade. Ela começa na definição de quem nós somos e como a gente pensa a nosso respeito. Jesus diz, Pai, chegou a hora. Ele entendia a sua identidade como filho de Deus, ele estava em relacionamento correto com Deus e ele sabia disso. Uma das formas que o mundo luta para nos tirar do propósito do caminho de Deus hoje, que eu vejo, é uma epidemia hoje. São através de identidades paralelas. Deus tem uma identidade para mim e para você, filhos amados de Deus, cheios de propósito, cheios do Espírito Santo, chamados para fazer diferença. Essa é a única identidade verdadeira nossa, mas o mundo oferece centenas de identidades paralelas, que se você comprar a mentira, você vive aquela realidade, você abraça aquela identidade, você corre o risco de você perder o rumo, de você perder tempo e até mesmo de você não cumprir o seu propósito na terra. Você sabia disso? O inimigo, ele é especialista em nos dar identidades paralelas. Ele sugere, se você comprar, está comprado. Por isso que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. Ele mente repetidamente para mim e para você, nos dando outras identidades que não são a identidade de Deus para nós. Se você comprar, você cai e você segue, você vive a sua vida em cima daquela identidade e você deixa de cumprir aquilo que Deus tem para você. Alguns exemplos. Abraão era velho demais. E se Abraão tivesse acreditado nessa identidade, simplesmente dito, cara, não vai ter jeito, não vai rolar porque eu sou velho demais. Ele teve um tempo, claro, de acreditar isso e de trocar as mãos pelas pernas. Mas ele creu também na palavra de Deus e a palavra de Deus se cumpriu. Moisés era muito tímido, lembra? Muito tímido, eu não posso ir, Deus teve que trabalhar com ele, Deus teve que fazer um jogo de cintura, deu para ele Arão, mas Moisés, se ele tivesse dito, não dá, não vou, não quero ir. Uma identidade paralela que travou Moisés, que fez com que ele a princípio não respondesse o chamado de Deus. Eu não posso porque eu tenho um problema e esse meu problema me faz... Quando Deus estava chamando ele, Deus estava dizendo, eu vou te usar, vai, fica tranquilo. José foi prisioneiro e esquecido lá no calabouço. E se José tivesse, depois de muitos anos passado lá, dito, quer saber aquele negócio de sonho, que Deus ia fazer através de mim, aquilo ali, eu acho que agora acabou, minha identidade, quer saber qual que é? Prisioneiro esquecido, porque é isso que eu sou, é aqui que eu estou, faz anos já, o negócio não muda, o cara falou que ia falar com o rei sobre mim, o cara esqueceu de mim, é isso que eu sou, prisioneiro esquecido.
E se ele tivesse abandonado o sonho, se ele tivesse abandonado a presença de Deus, se ele tivesse abandonado a busca de Deus, a fé em Deus, o que seria da história de José hoje? Se ele abraçasse essa identidade paralela. Outro exemplo, Davi. Davi foi ungido rei durante o reinado de Saul. Ele era menino. Ele fugiu de Saul, se estima 13 a 14 anos. Deus, lembra aquele negócio lá de ungir rei, que o profeta veio, botou óleo na minha cabeça, falou que eu ia ser o próximo rei? Desde então eu só vejo caverna, só vejo correr para a minha vida, só vejo me esconder de um rei maluco que está atrás de mim, só vejo eu tentar te honrar e o negócio dá tudo errado. Às vezes eu tenho que me esconder com o inimigo para poder fugir do pessoal que quer me pegar. Deus, e se Davi entende a sua identidade como isso mesmo? Fugitivo, ou a outra identidade que foi oferecida para ele, adúltero, é isso que você é, acabou para você, você não tem mais resposta, não tem mais jeito, é adúltero e pronto, abraça isso. E se ele tivesse adotado essa identidade paralela, como é que seria? Queridos, foram identidades paralelas oferecidas a esses homens, que se eles tivessem aceito, não teriam cumprido o seu papel na terra. E isso é uma epidemia hoje no nosso mundo. Pessoas vivendo identidades paralelas que não são a identidade de Deus para você. Eu espero que nessa noite, se você está vivendo isso, que Deus abra os seus olhos para você abandonar a identidade paralela e abraçar aquilo que Deus e somente Deus tem para você. Nós não conseguimos vencer o mundo, às vezes, porque nós deixamos, olha só, nós não conseguimos vencer o mundo, às vezes, porque nós deixamos que o mundo nos defina. Já que eu não tenho identidade, já que eu não sei minha identidade, dá uma identidade para mim aí o mundo tem centenas para oferecer, a gente abraça aquilo, para mim está legal, eu já não tinha uma ideia mesmo, agora pelo menos essa ideia eu tenho alguma coisa para viver, a gente abraça essa identidade e a gente não consegue vencer o mundo, aliás, a gente é vencido pelo mundo. Que o mundo oferece uma identidade e a gente cai nela. Querido, para você vencer o mundo, você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é. E deixa eu te dizer, se você entregou a sua vida para Jesus já, você é filho de Deus. Deus é teu Pai, Ele cuida de você, você tem livre acesso a Deus, Ele tem um propósito para a sua vida. Ouça, Deus não faz erro e Deus não faz a vida por acaso. Se você está vivo e está respirando, foi Deus quem te deu a vida e existe um propósito para você e você precisa entender isso. E outra coisa, se você entregou sua vida para Jesus, você pode confiar em todas as palavras que estão escritas na Bíblia para a sua vida. Essa é a tua identidade. O restante é conversa, é mentira, são identidades paralelas que a gente precisa abandonar. Então, para você vencer o mundo, você precisa saber quem você é. Segundo princípio, para vencer o mundo, entenda o propósito da sua vida. Note que Jesus diz, Pai, chegou a hora. O que me chama a atenção nesse versículo é a ausência de informação. Chegou a hora do quê? Chegou a hora de jantar, chegou a hora de dormir, chegou a hora de entrar em Jerusalém, chegou a hora de eu morrer, chegou a hora de sair desse salão onde Jesus estava e ir para outro lugar. Chegou a hora do quê? Parece aquelas conversas entre pessoas íntimas que às vezes a gente chega, já viu isso? Você pega o bonde andando, a pessoa fala, aquele negócio lá eu já falei com aquela pessoa, já está resolvido, tá? Já viu isso? Aquele negócio lá está resolvido, falei com aquela pessoa, está safo. Por quê? Porque eles sabem um monte de coisa e estão conversando há muito tempo e você não sabe, faltou contexto. É isso que acontece aqui. Pai, chegou a hora, mas a hora do quê? O que isso mostra para nós aqui é que Jesus e o Pai já haviam se falando sobre isso há muito tempo. Eles já sabiam exatamente do que se tratava, não tinha que definir nada, porque eles já estavam se alinhando e se preparando para isso há muito tempo. Sabe por quê? Porque essa hora era a hora de Jesus realizar o seu propósito na terra. Essa era a hora de Jesus representar, de Jesus realizar o seu propósito. Chegou a hora do propósito, a hora do motivo de eu estar aqui chegou. A hora mais importante, a hora mais esperada, a hora mais planejada da vida de Jesus havia chegado. Não precisava explicar que hora era, todo mundo sabia, ou Jesus e o Pai sabiam. Jesus entendia que o propósito da sua vida era morrer na cruz pelo perdão dos nossos pecados.
ele viveu com esse propósito, ele viveu com esse foco, esse alvo em mente. Pergunta para você: você sabe qual é o seu propósito? Você sabe qual é o seu propósito nessa terra? Sabe por quê? Se você não souber, você corre grande risco de ser vencido pelo mundo. Sabe por quê? Por causa daquela famosa frase: se você não sabe para onde você está indo, qualquer estrada serve. Não é verdade? Se eu não tenho propósito, se eu não entendo meu propósito, se eu não sei aonde eu preciso chegar, então eu vou pelo caminho mais confortável, o caminho mais ensolarado, o caminho mais bonito, o caminho mais conveniente, o caminho mais perto, enfim, eu vou escolher um caminho porque eu não sei onde é que eu preciso ir. Mas se você entende o seu propósito, você não é vencido pelo mundo e pelas muitas ofertas de caminhos extras que o mundo traz. Para vencer o mundo, você precisa entender o propósito da sua vida. Jesus, em meio a todas as coisas que vieram do mundo para tirar-lhe do caminho, em meio a todas as oportunidades, as tentações que vieram para ele tentar cumprir a missão dele de um outro jeito: ô Jesus, transforma essa pedra em pão; ô Jesus, se joga lá do templo que já resolve; Jesus, essa glória aqui eu já te dou agora, vamos esquecer esse negócio de cruz, esse negócio eu resolvo agora, só se abaixa aqui, me adora que está resolvido o problema. Jesus cumpriu a sua missão porque ele entendia o seu propósito. Entendia seu propósito. Queridos, para nós vencermos o mundo, a gente precisa ter clareza quanto ao nosso propósito também. Senão a gente é vencido pelo mundo. Terceiro princípio: para vencer o mundo, viva para a glória de Deus. Você quer vencer o mundo? Viva para a glória de Deus. Olha o versículo 1, a última parte do versículo 1, Jesus diz: Pai, chegou a hora, então glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Jesus, ele pede para o Pai: glorifica a mim, glorifica Jesus. Essa palavra glorificar, se você não é de igreja há muito tempo, só para você entender, significa, entre outras coisas, fazer aparecer. Glorificar, fazer aparecer, mostrar a grandeza de alguém, ou revelar a majestade e a beleza de alguma coisa ou de alguma pessoa. Jesus diz: ei, me faz aparecer, mostra a minha grandeza, revela a minha majestade, revela a minha beleza. Eu estou indo para a cruz, é o momento mais belo, mais majestoso, mais precioso da minha vida. Revela quem eu sou, mas por quê? Olha a continuação do versículo: glorifica teu Filho, para que eu possa te glorificar. Você está vendo? Deus, me glorifica, mas não é para mim, é para que eu possa te glorificar. Jesus entendia que o que era dado para ele não era para ele, era para a glória de Deus Pai. Jesus entendia que o que era dado para ele não era para ele, mas era para a glória de Deus. Então glorifica sim, mas para que eu possa te glorificar. Você já entendeu que o que você foi dado na sua vida é ferramenta para você glorificar a Deus com ela? Você já entendeu que aquilo que você foi dado é ferramenta de Deus para você glorificar a Deus com aquilo que você recebeu? Se Deus te deu influência, glorifique a Deus com a sua influência. Se Deus te deu um talento, glorifique a Deus com o seu talento. Se Deus te deu dinheiro, glorifique a Deus com o seu dinheiro. Se Deus te deu inteligência, glorifique a Deus com a sua inteligência. Aquilo que você foi dado não é para você primeiramente, mas é para que você possa glorificar a Deus através daquilo que te foi dado. Gente, tanta gente se perde nisso e é vencido pelo mundo. É tão fácil cair nisso. Quer ver? Deus permite que a gente é abençoado só um pouquinho. Vamos pegar uma coisa material, financeira, porque é mais fácil da gente entender. Deus abençoa você um pouquinho, você sai lá e compra um monte de coisa. E agora eu vou ostentar, porque eu nunca tive, agora eu vou mostrar que eu tenho também. Para os vizinhos tudo ver, os colegas de trabalho tudo ver, e a gente se perde. E a minha identidade agora se torna mostrar o que eu tenho, o que eu deixo de ter, ou mostrar que eu tenho mais do que outro cara. O meu tempo se resume a cuidar dessa coisa que Deus me deu, mas que está tomando o tempo das coisas de Deus na minha vida. E a gente se perde com coisas que Deus nos dá, que a gente não entende que foi dado para eu glorificar a Deus. Tem muita gente que recebe só um pouquinho de bênção, acham que são merecedores, usam tudo para o seu benefício e se perdem ao longo do caminho. Perdem o alvo, perdem o rumo, perdem a identidade, são vencidos pelo mundo por uma pequena bênção que Deus às vezes nos dá.
Eu acho que às vezes Deus talvez não responde algumas das nossas orações, minhas e suas, pedindo por algumas coisas, porque Ele sabe que se Ele der, talvez a gente perca o nosso rumo. Eu louvo a Deus por essas orações que eu já fiz e talvez você já fez, que Deus não respondeu, porque não vale a pena ter nada aqui nessa terra que faça eu perder o meu rumo de glória. Vocês estão entendendo? E às vezes Deus diz não para uma coisa, porque Ele sabe que você não tem estrutura para isso. Você não vai conseguir realizar, você não vai conseguir ficar firme, você vai perder teu rumo, você vai ser vencido pelo mundo se eu te der isso. Jesus diz, sim, glorifica teu filho, mas é para que eu possa te glorificar. Queridos, para vencer o mundo, nós precisamos viver para a glória de Deus. Não é para a minha glória, não é para a minha fama, é para a glória e para a fama de Deus. O próximo versículo está ligado ao mesmo princípio. Versículo 2, e o quarto princípio é o seguinte: para vencer o mundo, use o que Deus te deu para o benefício dos outros. Olha o versículo 2. Pois lhe deste, Deus está dizendo, Deus deu a Jesus toda a autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna aos que lhes deste. Jesus diz, o Pai me deu toda a autoridade sobre toda a humanidade. Jesus diz, cara, eu tenho autoridade sobre tudo, Deus me deu. Já está feito. Olha só quem eu sou. Mas olha o que Jesus diz. Pai me deu toda a autoridade sobre toda a humanidade. Para quê? Para que eu conceda vida eterna a todos que lhe deste. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? O que eu tenho, o que me foi me dado para o benefício dos outros. Jesus está dizendo, sim, eu tenho um monte de coisa, Deus me deu várias coisas, mas Ele me deu para que eu possa conceder vida àqueles que estão mortos sem Jesus. Por favor, entenda. O que você foi dado para o benefício dos outros. Não só seu. Não quer dizer que você não possa curtir o que Deus te deu. Deus é Pai, Ele cuida da gente, Ele tem prazer em nos dar mimos. Ele é esse tipo de Pai, que mima a gente, que responde orações, sabe o que teu coração deseja, e muitas vezes Ele responde isso. Mas não pense que tudo que Deus te deu é só para você curtir. É só para o seu fim, é só para o seu consumo, é só para o seu prazer. Cuidado para você não ser vencido pelo mundo, pensando que tudo é para você e esquecendo que as coisas que Deus nos dá é para abençoar outras pessoas também. Se você pensa que tudo é para você e tudo que Deus te dá morre em você, talvez você já esteja sendo vencido pelo mundo. Dá mais mesmo, Deus, pode dar que eu estou recebendo. Vou pegar a benção aqui, vai morrer tudo em mim. Ninguém mais vai receber, ninguém toca nas minhas coisas, mas pode mandar a Deus que eu estou recebendo. Tudo para mim. Passo por cima dos outros para pegar mais para mim se for necessário. Faço um monte de coisa errada para pegar mais para mim se for necessário. Meu amigo, se isso está acontecendo, você já está sendo vencido pelo mundo. Já está sendo vencido pelo mundo. Para vencer o mundo, nós precisamos entender que o que Deus nos dá é para o benefício dos outros. Quinto princípio. Para vencer o mundo, saiba qual é o seu papel. Saiba qual é o seu papel. Olha o versículo 2 e o versículo 3 comigo de novo. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tem um monte de coisa que a gente podia falar nesse versículo, mas eu quero chamar a tua atenção para o seguinte. Jesus faz uma coisa interessante aqui, ele refere a si mesmo na terceira pessoa. Jesus sai de cena e fala assim, a vida eterna que conheçam a Deus, e esse Jesus Cristo aí a quem o Senhor enviou. É ele que está falando sobre ele mesmo, mas ele se remove de cena, e ele fala aqui sobre o seu papel. Tem gente que acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Jesus Cristo, igual André Vargas, né? Mas Cristo remete ao papel de Jesus. Cristo é uma tradução do grego da palavra hebraica Messias. O ungido de Deus, aquele prometido desde lá do começo da humanidade. Se você não sabe a história, lá no terceiro capítulo da Bíblia já estragou tudo, já deu ruim. Terceiro capítulo. Desde então tinha um cara prometido que viria para morrer na cruz, para pagar o preço do nosso pecado, para nos dar vida eterna. Esse era o Messias. Jesus aqui diz, eu sou Jesus o Messias. Esse é o meu papel, é para isso que eu vim para cá. O papel dele era ser o Messias, o Cristo que viria para pagar o preço dos pecados. Queridos, da mesma forma, se você não souber o seu papel nesse mundo, você vai se perder.
Se você não souber o que Deus quer de você e qual é o seu papel, você vai assumir um outro papel que o mundo te oferece e você corre o risco de ser vencido pelo mundo. Para vencer o mundo, saiba qual é o seu papel. Aqui na PIB a gente tem uma frase que a gente está usando, a gente está aprendendo, para nos lembrar qual é o nosso papel. A gente diz: alcançar o perdido, equipar o convertido e tornar Jesus conhecido, né? Pode repetir comigo? Alcançar o perdido, equipar o convertido, tornar Jesus conhecido. Esse é o nosso papel. Tem várias formas da gente expressar esse papel, mas esse é o papel que Deus nos deu. Cara, vai por todo mundo, prega o evangelho, batiza, ensina e tudo isso para que se multiplique através de você. Alcançar o perdido, equipar o convertido, tornar Jesus conhecido. Esse é o seu papel. Se você é seguidor de Jesus, se você faz parte da PIB, esse é o seu papel. Aquilo que contribui para esse papel, show de bola. Aquilo que rouba desse papel, cuidado. Cuidado para você não ser vencido por não saber qual é o seu papel. Sexto princípio: para vencer o mundo, saiba o que realmente importa. Saiba o que realmente importa. Olha o versículo 4 comigo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei na terra, fazendo o quê? Completando a obra que me deste para fazer. Queridos, ouça com muito cuidado o que eu vou te dizer. Quando o fim chegar, e um dia ele vai chegar, a pergunta que Deus vai fazer para mim e para você não vai ser se você veio para o culto todos os domingos. Não vai ser. Não vai ser se você foi um dizimista fiel. Não vai ser. Não vai ser se você fez as suas orações todos os dias. Não vai ser. A pergunta lá no fim para mim e para você vai ser a seguinte: você realizou a obra que eu te dei para fazer? Diferente, não é? Você realizou a obra que eu te dei para fazer? Você glorificou o meu nome? É importante para a gente não ser perdido no mundo, entender o que realmente importa. Vir para a igreja importa? Sim, é legal, é importante. Orar é bom, claro, sem dúvida. Você ser dizimista é bênção para a sua vida, claro, tudo isso é bom. Mas cuidado para não confundir meios com fins. Eu vir para a igreja é um meio para que eu alcance o fim de Deus da minha vida, que é cumprir a tarefa que Ele deu para mim, André Vargas, realizar na terra. A minha oração diária, ela é importante? Ela é, mas ela é um meio que me ajuda a ter o fim que Deus quer para a minha vida. Você participar de um PG é bom, é maravilhoso, mas quando eu entendo que eu tenho uma tarefa para cumprir, uma missão para realizar nessa terra, eu vou para o PG não porque é isso que a gente faz na PIB, eu vou para o PG porque, cara, a comunhão dos santos vai me ajudar a glorificar a Deus e realizar a minha missão na terra. Vocês estão entendendo a diferença? E às vezes a gente confunde meio com o fim, a gente esquece o fim, a gente fala: não, o fim é vir para a igreja, fazer sua oração, participar do PG, ser dizimista. Tudo isso é ótimo, mas existe um fim muito, muito maior, e para a gente não ser vencido pelo mundo, nós precisamos saber o que realmente importa. O que realmente importa é que você e eu venhamos a glorificar a Deus cumprindo a tarefa que Ele nos deu. E deixa eu te dizer, cada um de vocês tem uma tarefa para cumprir. Cada um de vocês. Você acredita nisso? A Bíblia diz que não é só para o pastor, não é só para quem é fanático. A Bíblia diz que se você está vivo, Deus tem um propósito para a sua vida. A sua tarefa é diferente da minha, a minha é diferente da sua. Cada um tem o seu papel, mas você tem uma tarefa para cumprir. E lá no fim a pergunta vai ser: cara, você cumpriu a tua tarefa? Você cumpriu a tua tarefa? Você fez aquilo? Você entendeu o chamado? Você foi contra a maré do mundo e você conseguiu vencer? Então, queridos, cuidado. Cuidado para a gente não ser pego no mundo, esquecendo aquilo que realmente importa. Deus tem falado comigo sobre meios e fins para a minha vida. E nos últimos dias eu tenho sentido Deus direcionar o meu coração para eu passar mais tempo com Ele. E menos tempo nas coisas administrativas da igreja, que eu faço, que eu gosto de fazer. Eu tenho sentido Deus dizendo assim: André, para a gente chegar como PIB, aonde eu quero que a PIB chegue, você vai precisar ter mais tempo comigo. Você vai ter que ter mais meios para você chegar no fim que eu quero que você chegue, que você lidere a igreja. Vocês estão entendendo?
Deus falando comigo sobre os meios. Você vai precisar tirar mais tempo, você vai ter que dedicar mais tempo, porque aonde eu quero te levar, você precisa estar comigo. Então, da mesma forma, a oração, o vir na igreja, o ser dizimista, o participar de um PG, tudo isso é ótimo, mas isso é para que você possa realizar o propósito de Deus para você na terra. E você tem um, todos nós temos um. Último princípio, para a gente vencer o mundo. Sétimo, para vencer o mundo, lembre que a vida é passageira. Lembre que a vida é passageira. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha só o que Jesus está dizendo. Me leva de volta para o Senhor, como eu estava contigo antes que o mundo existisse. Jesus entende muito bem que o tempo que ele viveu, os 33 anos que ele viveu nessa terra, eram muito passageiros. Ele estava com Deus antes, ele ia para Deus logo depois. Esse tempo era muito passageiro. João, esse evangelho de João, primeiro capítulo, primeiro versículo e o segundo, dizem sobre essa presença de Jesus com Deus desde o princípio. Vai aparecer no telão. Jesus diz o seguinte, João diz o seguinte, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio. Jesus estava lá. Agora, no capítulo 17, versículo 5, ele diz, Deus, agora glorifica-me junto a Ti de novo, me leva de volta para casa, onde eu estou contigo. Eu vim de lá, estou voltando para lá. Jesus entendia que o tempo dele aqui na terra era muito temporário, a vida dele aqui era passageira. Queridos, como nós seríamos ajudados, em vencer o mundo, se a gente lembrar só disso, que a vida é passageira. Não é verdade? Não seria uma mão na roda para a gente não ser pego nessas coisas do mundo? Se a gente só lembrasse, cara, estamos só de Jesus, assim como Jesus está só de passagem, nós estamos só de passagem. Cuidado para não se apegar demais com as coisas. Cuidado para não se estressar demais com as coisas, como se aqui fosse o campeonato mundial de todas as coisas. Gente, isso aqui acaba um dia. E existe um propósito, um fim, um chamado, um lar muito maior e muito mais eterno que a gente precisa lembrar. Então, para vencer o mundo, lembre que a sua vida é passageira. Mas tem coisas que são eternas. Foca no que é eterno. Passageiro, deixa de lado um pouquinho. Para fechar, por que a gente precisa se esforçar para vencer o mundo? Por que isso é importante? Por que a gente está falando sobre isso? Por que passar tempo falando sobre isso? Voltando para o nosso versículo original, 16, versículo 33. Jesus diz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus sabia das aflições que ele ia passar na cruz poucas horas depois de falar isso. E ele só pôde encarar a cruz porque ele já tinha vencido o mundo. Se você não pegar mais nada dessa mensagem, só pega essa frase. A cruz só foi possível porque Jesus já tinha vencido o mundo no seu coração antes de ir para a cruz. A aflição da cruz só foi possível para Jesus porque antes de chegar na cruz, o mundo já havia sido vencido no seu coração. Ele diz, tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Nem fui para a cruz, mas o mundo já está vencido dentro de mim. Você entende a implicação disso para mim e para você? Se eu e você vamos vencer as aflições desse mundo, Jesus diz, nesse mundo vocês terão aflições, eu e você. Se nós vamos vencer as aflições desse mundo e não simplesmente procurar o caminho mais fácil, o caminho mais confortável, se a gente não vai abrir mão da identidade que Deus nos deu quando a dificuldade vier, quando a aflição vier, a gente só vai conseguir ficar firme nas aflições que o mundo trouxer se o mundo já estiver morto no meu coração e no seu. Se a gente esperar o momento para ver se a gente consegue vencer, não vai dar certo. E o mundo precisa estar vencido no seu coração e no meu coração para a gente poder ganhar e vencer essas aflições. Vão ter coisas que vão querer te tirar do rumo. Coisas que vão querer fazer com que você não cumpra a sua missão. Coisas que vão lutar para você buscar, acima de tudo, o seu conforto, a sua conveniência. Coisas que vão lutar do mundo contra aquilo que Deus quer para você. O mundo vai lutar com aflições para que você não seja vencedor. E, gente, isso é coisa séria. Para que nós possamos ser vencedores, nós precisamos vencer o mundo aqui dentro. E a gente pode fazer isso
agora, a gente pode fazer isso hoje. Isso tem que ser uma realidade já presente nas nossas vidas. Para isso nós precisamos saber quem nós somos, precisamos entender nosso propósito, precisamos viver acima de tudo para a glória de Deus, precisamos entender que o que Deus me deu foi para o benefício dos outros, precisamos entender o nosso papel, precisamos entender o que realmente importa, existe uma missão a ser cumprida, precisamos lembrar que a nossa vida é passageira. Quero terminar com 2 palavras de esperança. Primeiro, quando Jesus diz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo, entre outras coisas, que assim como ele venceu, nós podemos vencer. Tenha bom ânimo, porque eu já fiz e você pode fazer também. Inclusive, Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 8, versículo 37. Ele diz, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, por meio de Jesus Cristo, eu e você podemos vencer o mundo, assim como ele venceu. Por meio de Jesus, você é capaz de ser vencedor contra as coisas do mundo. Segunda palavra de esperança. Na semana que vem nós vamos ver que Jesus continua essa fala dele, essa oração dele, orando por nós. Graças a Deus por isso, né? Jesus passa o capítulo 17 todinho em oração. Vocês sabiam disso? Ele ora por si mesmo, que é o texto que a gente olhou agora. Ele vai orar pelos seus discípulos, os 12, e depois ele ora por mim e por você. Ei, Jesus orou por você 2000 anos atrás, sabia disso? E a Bíblia diz que o Espírito continua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, ele continua lutando por nós, porque ele sabe que a gente precisa vencer o mundo, ele sabe que as aflições vêm, e que se o mundo não for vencido no nosso coração, as aflições nos tiram do caminho, a gente não cumpre o propósito de Deus. Então Jesus orou por nós 2000 anos atrás, e hoje o Espírito Santo ora por nós, para que nós tenhamos vitória nessa área. Graças a Deus por isso. Então pergunta para a gente encerrar. Como é que está a tua luta contra o mundo? Como é que está a minha luta contra o mundo? Romanos 12, versículo 2, diz que a gente não deve se conformar, não deve se amoldar ao padrão desse mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Jesus vai orar no capítulo 17, nós vamos ver semana que vem, ele diz, não peço que o Senhor o tire do mundo, mas proteja eles do maligno, das artimanhas, das mentiras, das identidades paralelas, das bênçãos que não são bênçãos, porque tira a gente do caminho. Proteja eles dessas coisas. Não é sair do mundo, mas é ser protegido. Jesus diz, nós estamos no mundo, mas não se identifique com o mundo, não se amolde ao mundo, mas seja renovado na sua forma de pensar, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é renovar a nossa mente? O que é pensar de forma diferente? Saber quem eu sou. Não sou só o André. Não sou só um homem. Não sou só o pastor da PIB. Eu sou primeiro filho de Deus. Isso muda a minha forma de pensar. Isso renova a minha mente. Saber que eu vivo para a glória de Deus. Não vivo para a minha glória, não vivo só para o meu benefício, não vivo só para mim e nem só para vocês, eu vivo para a glória de Deus. Isso renova a minha mente. Saber que eu tenho um propósito divino dado por Deus para cumprir, isso muda a minha mente. O propósito é muito maior do que eu e o meu conforto, isso muda a minha forma de pensar. Olha só um pensamento que é renovado, que é contrário ao pensamento do mundo. Tudo aquilo que Deus me dá é para o benefício dos outros. O mundo pensa assim? Não. A gente não pode se amoldar ao padrão do mundo, mas renovar o nosso pensamento, entendendo o nosso papel, sabendo o que realmente importa, a nossa missão, o nosso papel nessa terra. E lembrando, e o mundo não pensa assim, que a nossa vida aqui ela é passageira. Isso faz com que a nossa mente seja renovada, que a gente vá se desintoxicando das coisas do mundo, que a gente vá se alinhando, que a gente não perca o nosso rumo, que a gente não seja vencido pelo mundo, mas que nós possamos vencer o mundo. Eu quero orar juntos hoje, para a gente encerrar, mas eu quero dizer uma coisa para você antes da gente orar. Você foi feito para ser vencedor. Você foi feito para ser vencedora. Você não foi feito para se amoldar ao padrão desse mundo, não. Você não foi feito, a gente diz aqui isso com muita frequência, você não foi feito para ser normal. Eu não quero ninguém da PIB sendo normal. Sabe o que é normal? Como os outros, mediano. Não é muito diferente do que a gente vê por aí. Queridos, nós fomos chamados para viver em propósito, em relacionamento com Deus,
recebendo bênção, abençoando as pessoas, alcançando o perdido, equipando o convertido, tornando Jesus conhecido. Isso não é normal, isso é sobrenatural, isso é especial, isso preenche o nosso coração como nada mais nesse mundo pode preencher. Então você foi feito para ser vencedor, não para ser vencido pelo mundo. Você foi feito para ser vencedora, não para simplesmente aceitar uma identidade paralela qualquer e viver como se aquilo fosse a sua identidade. Deus te dá a tua identidade, que é maior e mais preciosa do que qualquer identidade que esse mundo pode te dar. Pedir que você feche seus olhos comigo, gostaria de orar contigo e principalmente de dar a Deus, ao Espírito Santo de Deus, tempo para falar aos nossos corações. Com seus olhos fechados, eu quero te convidar a você abrir seu coração e você deixar Deus falar contigo. Será que tem, baseado no que nós falamos aqui, alguma área da sua vida que precisa ser ajustada nessa noite? Será que tem, baseado no que nós olhamos, algumas áreas onde o mundo tem te vencido na batalha? Porque o mundo te ofereceu um negócio bonito e brilhoso, ou porque o mundo te deu uma identidade, ou talvez as mágoas e as dores da vida te deram uma identidade que você sabe que não é a identidade de Deus para você, mas você tem vivido isso, você tem aceito isso, como se fosse a realidade principal da sua vida. Será que as coisas do mundo têm se apegado ao teu coração de uma forma que você tem meio que perdido o rumo? Será que tem alguma área da tua vida onde você não está vivendo para a glória de Deus, que precisa ser ajustada hoje? Para você ser vencedora, para você ser vencedor, para que lá no fim Deus possa dizer: cara, parabéns, você me glorificou, e aquela tarefa que eu te dei unicamente para cumprir, você cumpriu. Você não se desviou do caminho, você não se perdeu, você não foi distraído, você não parou por causa de uma aflição. Você entendeu que se o mundo em mim estiver já vencido, as aflições podem vir, e eu consigo perseverar, porque dentro do meu coração já foi resolvido a quem eu sirvo, e o que eu faço, e quais são minhas prioridades. Com seus olhos fechados, eu gostaria que você deixasse Deus falar contigo, e que você fizesse os ajustes necessários no seu coração. Essa é uma palavra de ajuste. Essa é uma palavra de nós olharmos o nosso fundamento. Nós cantamos: eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento. É a hora de a gente olhar os nossos fundamentos para ver se eles estão realmente colocados sobre Jesus. E se não, hoje à noite a gente decide, volta, coloca de novo. Vamos voltar ao centro, vamos voltar àquilo que é certo, àquilo que é verdadeiro. Eu te convido a fazer isso no teu coração nessa noite. Pai, eu oro que o Senhor fale com teus filhos em nome de Jesus, e que essa palavra seja aplicada ao coração de cada um. Que o teu Espírito Santo ministre, mostre, revele, coloque luz no nosso coração, para que nós possamos também vencer o mundo, Pai. Pai, eu oro se tem alguém aqui no nosso meio nessa noite que não conhece Jesus ainda, que possa entender: essa é a vida eterna, que conheçam a Deus e a Jesus, o Messias, o ungido, enviado. Essa é a vida eterna. Aquele que vence nessa vida não vai ter a segunda morte. Tem vida eterna. Pai, eu oro que se tem alguém aqui que não conhece Jesus ainda, hoje seja a noite de dizer: eu quero viver nesse propósito, eu quero vencer sobre a vida, eu quero vencer sobre o mundo, sim, eu estou vivendo nesse mundo, mas eu quero viver além dele, eu quero ter outras prioridades. Pai, eu oro que hoje possa ser um dia de decisão para muitas pessoas, e que o coração de cada um de nós seja ajustado nessa noite, em nome de Jesus. Ainda com seus olhos fechados, tem alguém nessa noite que gostaria, com os olhos fechados, que gostaria de entregar sua vida para Jesus hoje? Você entende que você está vivendo num padrão normal e você está correndo atrás de um monte de coisa, você sabe que falta alguma coisa. E talvez você entendeu hoje que o caminho de Jesus é totalmente diferente, é contra a maré.
e você entende que você precisa fazer isso hoje, eu gostaria que você sinalizasse para mim com a sua mão, erguendo a sua mão, dizendo: cara, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero mudar de rumo, eu quero caminhar num outro caminho, numa outra vertente. Eu entendo que eu preciso consertar a minha vida. Se você precisa fazer isso hoje, entregar a sua vida para Jesus, sinaliza para mim que eu quero orar contigo antes da gente encerrar o nosso culto. Tem alguém? Alguém que quer tomar essa decisão hoje? Amém. Temos uma mão aqui, louvado seja Deus. Aleluia. Tem mais alguém que está distante, está longe, faz tempo. Você conhece a verdade, mas você precisa voltar. Não é nada novo para você, mas você precisa voltar. Você se distanciou hoje, isso se tornou claro, e você quer voltar hoje. Sinaliza para mim se você está voltando hoje. Se você está retornando para a casa do Pai, para os princípios do Pai, para as prioridades do Pai, eu quero orar contigo também. Tem alguém nessa noite que está voltando para a casa do Pai, está voltando para as prioridades, para o caminho? Amém. Se você entende que existem ajustes que precisam acontecer no seu coração, existem coisas que precisam ser alinhadas para que você possa vencer o mundo como Jesus venceu, eu quero orar contigo. E se Deus está falando no teu coração alguma coisa, eu vou pedir que você fique em pé, simbolizando a sua necessidade por Deus e o seu desejo de alinhar algumas coisas. Se você precisa alinhar alguma coisa, tem ajuste no seu coração, em uma dessas áreas que a gente falou, você entende que tem algo que precisa ser alinhado, fique em pé, nós vamos orar junto, eu quero orar contigo. Se você precisa entregar alguma coisa, você precisa alinhar alguma coisa, ajustar alguma coisa, repensar alguma coisa, prioridades precisam ser repensadas, refeitas, bênçãos precisam ser reconsideradas e você está fazendo ajustes. Eu quero orar contigo. Aleluia. Onde você está, fala com Deus, entrega para Deus aquilo que Ele está pedindo para você ajustar. O que é? Você sabe, Ele está falando no teu coração. O que precisa ser ajustado? O que precisa ser modificado? Fala com Deus. Deus, eu te entrego essa área da minha vida. Deus, eu quero repensar as bênçãos que o Senhor me deu. Deus, eu quero cumprir um propósito que é maior para a minha vida do que as coisas que essa vida me oferece, que o mundo me oferece. Deus, eu quero chegar lá no fim e saber que eu glorifiquei o Teu nome, que eu cumpri a tarefa que o Senhor me deu para fazer, Deus. Isso é vitória no reino de Deus, isso é conquista no reino de Deus, isso é sucesso no reino de Deus, cumprir aquilo que Deus me deu para fazer. Entrega para Deus aquilo que você precisa entregar. E Pai, eu oro em nome de Jesus nessa noite pelos Teus filhos. Ó Deus, eu te agradeço porque nós somos chamados para sermos pessoas de vitória, vitoriosos sobre o mundo, vitoriosos em Cristo Jesus, que pensam diferente, porque pensam diferente, agem de forma diferente, porque são diferentes em Cristo Jesus. Pai, eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a nossa mente nessa noite, renove as nossas prioridades nessa noite, renove, ó Deus, o nosso pensamento, ó Deus, renove, Pai, aquilo que os Teus filhos estão entregando a Ti nessa noite. Pai, eu oro por uma transformação, eu oro que o Teu Espírito Santo fale profundamente ao nosso coração e nós saiamos daqui renovados, diferentes, vitoriosos, porque já agora estamos tomando decisões. Pai, nós queremos vencer o mundo no nosso coração. Então, Pai, faz isso nessa noite, em nome de Jesus, à medida que Teus filhos entregam essas áreas da sua vida e ajustam essas situações nos seus corações. Eu oro, Pai, por vitória, em nome de Jesus. Vitória sobre o mundo, vitória sobre as mentiras do maligno, vitória sobre as distrações, Pai. Vitórias, ó Deus, sobre aquilo que nos prende, aquilo que nos amarra, vitória sobre aquilo, ó Deus, que tem nos distraído, Pai, vitória sobre aquilo que tem tirado a nossa alegria, vitória sobre mentiras do inimigo, identidades paralelas, em nome de Jesus. Eu oro por libertação, Pai, liberdade para poder Te servir e Te amar e focar a nossa atenção e a nossa vida no Senhor. Pai, nós oramos que o Teu Espírito Santo realize essa obra no nosso coração, transformando a nossa forma de pensar, de agir, de sentir, de priorizar. E eu Te agradeço, Senhor, porque esses Teus filhos que estão em pé nessa noite estão em posição de vitória, porque estão em posição de entrega. Louvado seja o Teu nome.
Porque quando a gente entrega, a gente reconhece que eu preciso de Deus. A palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele se opõe aos orgulhosos. Então aquele que está em pé e aquele que diz humildemente hoje, eu preciso de Deus, receba em nome de Jesus, graça de Deus sobre a sua vida, para você ser vencedor em nome de Jesus. Graça de Deus para você renovar sua mente em nome de Jesus. Receba graça de Deus em nome de Jesus para você repriorizar a sua vida, para que a sua vida seja uma vida de vitória, para a glória de Deus. Pai, eu oro que cada um aqui possa glorificar a Deus com a sua vida. Cada um aqui possa glorificar a Deus cumprindo a missão que o Senhor deu para cada um dos teus filhos, para cada uma das tuas filhas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode se sentar. Louvado seja Deus.